vai falar sobre desnutrição, mas nós vamos falar sobre outras duas formas de classificação da desnutrição, tá? Então, além da forma de classificação do IDP, a gente tem dois autores que descreveram como a gente avalia o estado nutricional dessas crianças, né? E avaliando ainda se elas estão desnutridas ou não, se é uma desnutrição aguda, se é uma desnutrição crônica, tá? Então, a gente consegue fazer isso de acordo com esses dois autores. Esses autores são Gomes, né? Que faz essa avaliação da desnutrição, do estado nutricional, né? E, por sua vez, classifica a desnutrição em níveis de intensidade, de leve, moderada, grave, tá? E a gente tem Waterloo, que também classificou essa desnutrição, mas aí ele classifica como peso normal, né, eutrófico, ou então uma desnutrição aguda, uma desnutrição crônica, tá? Então a gente vai falar sobre essas duas classificações basicamente hoje. São duas formas que a gente precisa, então, da mesma forma que vocês viram no IDP, a gente usa gráfico de crescimento para avaliar o estado nutricional, né? Então, o Gomes, ele usa o gráfico de peso por idade, porque ele faz a classificação do estado nutricional das crianças com base no peso por idade, tá? Então, é uma classificação mais utilizada e mais indicada para crianças menores de 2 anos de idade. Lembra que a gente falou no crescimento que o que reflete melhor o crescimento das crianças até os 2 anos de idade é o peso, né? Então, o melhor índice para a gente avaliar, então, o estado nutricional e classificar se a criança está desnutrida ou não, né? Até 2 anos de idade seria o peso por idade, tá? O Waterloo, ele já faz a classificação utilizando dois índices, né? Que é a estatura por idade e o peso por estatura, tá? Ele é mais indicado, então, para crianças de 2 a 10 anos de idade, tá? Para a gente fazer essa avaliação. Porque a partir dos 2 anos de idade, o peso é importante sim, né? Tanto é que ele utiliza essa relação aí peso por estatura, só que a criança cresce muito também, então ela começa a tomar um formato mais alongado. Então a gente precisa fazer essa relação, né, de peso por estatura, né, avaliar também a estatura, porque a estatura, essa medida, né, de estatura, passa a ser importante a partir ali dos 2 anos de idade, para a gente conseguir realmente avaliar bem esse estado nutricional. Então, galera, como que Gomes classifica o estado nutricional dessas crianças, né? Então, eu trouxe um exemplo para a gente já fazer de forma mais direta. Como eu falei para vocês, Gomes classifica se o peso ou não da criança está adequado, se tem, na verdade, determina a desnutrição com base no índice de peso por idade, tá? Então, a gente vai usar o gráfico de peso por idade para fazer essa avaliação, tá? Essas duas classificações que eu vou mostrar para vocês, elas trazem percentil, tá? Então, vocês vão ver bastante falando de percentil aqui, principalmente o percentil 50, né? Os gráficos que eu vou mostrar para vocês são gráficos em percentil, mas são gráficos atualizados da Organização Mundial de Saúde com percentil, tá? Porque a gente sabe que teve uma modificação aí na caderneta, né? Tanto pela OMS, que agora a unidade de medida dos gráficos é em score, né? Score Z, tá certo? Mas eu trouxe aqui em percentil para não confundir a cabeça de vocês. Se vocês verificarem, né, no gráfico de percentil de score, vai acabar dando a mesma coisa, porque o gráfico que eu estou usando é o mais atualizado, que é o que tem no site lá da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Então, vamos lá. Eu já trouxe direto o exemplo, para a gente já ir falando direto dos exemplos, que são os modelos de exercício que tem para vocês resolverem nessa semana, tá bom? Então, a gente está falando da classificação por Gomes da desnutrição, tá? O exemplo é de um lactente de 11 meses, então a gente sempre precisa da variável de idade, né? Sexo masculino, a gente também precisa saber do sexo, porque nós sabemos que os gráficos, eles são feitos com base no sexo, né? Por idade também, por sexo. Então, sexo masculino pesa 6 quilos. A gente quer saber qual o estado nutricional conforme a classificação de Gomes para essa criança, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos verificar no gráfico de peso por idade, tá? Mas o que a gente verifica?
a gente precisa verificar o peso esperado para essa criança. Porque a gente já sabe o peso que ela tem, que é o peso observado, de 6 quilos, tá? Então, a gente vai usar muito esses dois termos, ó, peso observado, que é o que a criança tem hoje na consulta. Nesse caso aqui são 6 quilos, é um bebezinho de 11 meses, um menino, que está pesando 6 quilos. Esse é o peso observado, tá? E a gente vai verificar o peso esperado. O que é o peso esperado? O que a gente espera que essa criança tenha de peso, né? O que ela teria que ter de peso aos 11 meses. Professora, como que a gente adivinha isso? É só a gente olhar no gráfico, tá? Lembra do percentil 50? Vou mostrar aqui para vocês. Esse é um gráfico aqui, vocês estão vendo que é um gráfico até de score Z, tá? No gráfico de peso por idade, como um bebezinho de 11 meses, então a gente vai olhar aonde? No gráfico de menino de peso por idade, né? E na faixa etária de 0 a 2 anos, para a gente conseguir verificar qual é o peso esperado dessa criança. Como que a gente verifica o peso esperado, professora? Lembra que a gente tem, ó, nós temos 5 curvas aqui nesse gráfico, né? Essas curvas vão determinar aonde o lançamento dos dados dessa criança que a gente obteve, né, de avaliação, aonde eles estiverem vai determinar se a criança é muito baixo peso para a idade, se ela é baixo peso, se ela está com peso adequado, ou se ela está com peso elevado para a idade, correto? Lembra que eu falei para vocês que essa linha verde ela é chamada de linha da mediana. Aqui ela é o score Z, tá? Mas se a gente for olhar num gráfico de percentil, seria o percentil 50. A linha da mediana no gráfico de score, ela é a curva que tem o zero, a curva zero, tá? A linha da mediana. Num gráfico de percentil, a linha da mediana vai ser o percentil 50, tá? Por quê, gente? Qual que é a importância dessa linha? A gente fala que essa linha da mediana, que é o score 0 ou percentil 50, né? Ela mostra pra gente o caminho da saúde dessa criança. Quanto mais próximo possível a criança estiver nessa linha, ou se ela estiver caminhando certinho sobre essa curva, significa que ela está o mais saudável possível, porque ela não está ali entre riscos, tá? Porque quando ela fica muito próximo do mais 2 aqui, ela está tendo um risco de sobrepeso, né? Porque ela está com risco de peso elevado para a idade. Ou então, quando ela fica situada muito próxima à linha de -2, ela já está ali em risco nutricional quando a gente fala para o baixo peso, tá? Então, quanto mais próxima ela estiver da linha da mediana, ou então, se ela estiver em cima da linha da mediana, melhor, porque está mostrando o caminho da saúde. Ou seja, essa linha da mediana mostra para a gente o peso esperado dessa criança, tá? No gráfico de peso por idade. Então, vai mostrar o que essa criança deveria ter nessa faixa etária, tá? Então, vamos voltar aqui. É um bebezinho de 11 meses, sexo masculino, e atualmente ele está pesando 6 quilos. Então, o peso observado são 6 quilos. Vamos verificar no gráfico qual seria o peso esperado para esse bebê. Como a gente faz isso? É um bebezinho de 11 meses, tá? Então, aqui, nesse gráfico, a linha da horizontal é a idade, a linha da vertical é o peso em quilos dessa criança, tá? Então, vamos aqui nos 11 meses. Então, se a gente for olhar nos 11 meses, qual seria o peso esperado? É só a gente seguir em linha reta e chegar aqui na linha da mediana, tá? Já vou abrir aqui o meu pontinho, tá? É aqui que essa criança deveria estar, né? O peso dela deveria estar ali, é o peso esperado, tá bom? Então, com 11 meses, esse bebezinho deveria estar aqui com em torno de 9,5 kg, tá? Então, aqui, ó, o peso ideal, que é o peso esperado para esse bebê, considerando a linha da mediana, que mostra pra gente qual é o peso que essa criança deveria estar de acordo com essa faixa etária, é de 9,5 kg, tá? Vocês viram que é um bebê que está com 6 quilos? Isso significa que vamos ver se ele está desnutrido ou não, tá? É um bebê de 11 meses. Como que a gente faz para ver se está desnutrido ou não? Nós vamos fazer uma regrinha de 3 simples, tá? Então, pela regra de 3 simples, como que a gente faz, né? Sabendo que o peso ideal dessa criança, como a gente já viu no gráfico, ali na curva de peso por idade, né? Sabendo que o peso ideal seria 9,5 quilos, esse peso ideal, então, equivale a 100%, tá? Então, para a gente fazer a regra de 3, tem que mentalizar isso daqui.
O peso esperado equivale a 100%, tá? Porque a classificação de Gomes, ela é feita em porcentagem, tá bom? Então, como ela é feita em porcentagem, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o quadrinho como é classificado, tá? Então, como ela é feita em porcentagem, a gente precisa colocar, então, que o peso esperado dessa criança, o que a gente esperaria que ela tivesse pesando mesmo, equivale a 100%. E o peso observado, que é os 6 quilos, que é o que ela está atualmente na nossa consulta, equivale a X. A gente quer descobrir quanto por cento, né, equivale esse pezinho dela aqui de 6 quilos, tá? E a gente faz a regrinha de 3 cruzado. Fazendo a regra de 3 cruzado, 9,5x, né, vai ser igual a 6 vezes 100, 600. Então, vai ser 600 dividido por 9,5, que deu esse valor aqui, tá? Deu o valor de 63,15%. Isso significa que o peso que a criança está hoje, de 6 quilos, corresponde a 63,15%. Para a gente saber qual é o déficit de peso dessa criança, né, do peso por idade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair, né, esse 63,15% do total, que é o 100%. Quando a gente faz 100% menos 63,15%, a gente tem um déficit de 36,85% do peso por idade, tá? E isso na classificação de Gomes, a gente tem essa tabelinha aqui da classificação de Gomes, tá, galera? Nessa classificação de Gomes, o que que isso significa? Gomes classifica o peso por idade em porcentagem, né? E aí ele classifica em graus de desnutrição. Então, se tivesse ali o peso por idade, né, de entre 91 a 100%, seria normal. E o déficit de peso por idade maior ou igual a 10%, a gente considera normal, tá? Então, a gente precisa desses dois valores aqui. Esse valor que me deu aqui de 63,15% corresponde ao peso por idade atual da criança, que são 6 quilos, tá? É o que ela tem hoje em porcentagem desse peso aqui, tá? E o déficit foi o que eu fiz, né? O 100%, que é o valor cheio que a gente tem, menos esse 63,15%, que é o peso observado de hoje, aí deu o déficit de 36,85%, tá? Então, peso por idade sempre vai se referir aqui na classificação de Gomes ao valor que essa regrinha de 3 deu, né? E quando a gente faz a subtração, a diferença do 100% pelo que deu no cálculo aqui da regrinha de 3, né, que seria do peso por idade atual, a gente tem o déficit, tá? Do peso por idade. Então, se fosse o peso por idade ali, desse aqui como resposta, de 76% a 90%, e a gente tivesse um déficit, portanto, maior, né, maior, né? Maior de 10% a 24%, aí a gente já consideraria como desnutrição leve ou de primeiro grau. Como a gente tem um déficit aqui de 61% a 75%, que é o que a gente encontrou aqui, tá vendo? Ó? O peso por idade foi de 63,15%. Então, ele já está aqui, ó, peso por idade, está entre 61% e 75%. E a gente teve um déficit maior de 25% a 39%. Ó. O nosso déficit foi de 36,85% de peso por idade, tá? Então, isso mostra o quê? Mostra, né, que essa criança que a gente avaliou agora, segundo a classificação de Gomes, ela tem a classificação de desnutrição moderada ou de segundo grau. Quando a gente avalia o peso por idade atual, que deu 63,15%, então ela está aqui entre 60% e 75%, e quando a gente observa o déficit de peso por idade, que é maior que 25% a 39%. A gente teve um valor de 36,85%, tá? Agora, se essa criança tivesse um peso por idade atual ali, né, menor ou igual a 60%, e se ela tivesse um déficit de peso por idade maior ou igual a 40%, né, fosse maior do que 40% ou igual a 40%, aí já seria desnutrição grave ou de terceiro grau, tá? Então, é assim que Gomes classifica. Então, lembrem-se, a classificação de Gomes ela é sempre feita com base no peso por idade das crianças, o peso que essa criança apresenta hoje na consulta, o peso que vai estar aqui no exercício é o peso observado, tá?
E aí a gente precisa, primeiro de tudo, descobrir o peso esperado dessa criança. A gente descobre o peso esperado para a criança fazendo essa avaliação no gráfico de crescimento de peso por idade. Lembrando que de menino é de menino, de menina é de menina, né? E a gente precisa sempre observar a faixa etária, né, do gráfico que a gente está fazendo essa avaliação, tá bom? Feito esse primeiro passo, aí a gente vai para a regrinha de 3. Considerando que o peso esperado que foi identificado lá no gráfico de crescimento, quando a gente observou a linha da mediana, que é a linha verdinha, né? A gente vai na idade da criança até chegar na linha verdinha da mediana. Chegando lá, a gente verifica qual é o peso que essa criança deveria ter. Aí a gente vai fazer a regrinha de 3. Considerando que o peso esperado dessa criança é 100%, e o peso que ela tem hoje, que é o peso observado, a gente não sabe quantos por cento que ele corresponde. A gente vai descobrir fazendo a regrinha de 3, tá? E aí a gente faz a classificação seguindo essa tabela aqui, tá bom? Então, essa é a classificação de Gomes. Não tem muito segredo, é bem simples, né? O negócio é a gente lembrar que tem que olhar lá no gráfico qual é o peso esperado para daí fazer o cálculo, tá? E aí nós temos também a classificação de desnutrição segundo Waterloo, né? Ela é mais recente do que a de Gomes, né? Ela é de 1976, a de Gomes é de 1956 ali, né? E como eu falei para vocês, então a classificação de Waterloo ela é mais indicada para crianças maiores de 2 anos de idade, tá? E aí descreve que ela é mais utilizada de 2 a 10 anos e vai se basear em 2 índices, que é a estatura por idade ou altura por idade, né? E o peso por estatura, tá? Então, como eu falei para vocês, nessa faixa etária de 2 a 10 anos, o ganho de peso, a criança continua ganhando peso? A professora continua. Lembra que eu falei para vocês que ela continua ganhando peso? A partir dos 2 anos de idade, a criança ganha de 5 a 6 quilos anualmente. Depois isso vai diminuindo de 2 a 3 quilos, né? Então, o ganho de peso passa a ser estimado de forma anual. Então, antes dos 2 anos, o ganho de peso ele era assim, mês a mês a criança tem que ganhar tanto de peso, né? Porque o peso é o que refletia a melhor condição de saúde. A partir de 2 anos, então, o peso ela continua ganhando, só que de forma mais reduzida, né? Não é tão evidente, quanto a estatura. A criança passa a crescer mais em estatura a partir de 2 anos de idade, tá? Então, o peso ele vai variar muito em função da estatura do que a idade, tá? Então, tem esse X aí. Às vezes é uma criança que, se você observa, ela é uma criança alta para a idade dela. E aí, como ela é muito alta para a idade dela, parece que ela é muito emagrecida. Quando você vai avaliar, então, né, no gráfico de peso por estatura, você vê que não, ela está dentro dos parâmetros normais. Se você fosse avaliar individualmente estatura por idade e altura por idade, tá? Tem na altura por idade, iria dar para essa criança que ela estava elevada para a idade, mas aí no peso por idade, daria que ela estaria baixo peso para a idade, por exemplo. Mas isso é porque ela é muito alta para a faixa etária dela, tá? Então, por isso que a partir dos 2 anos, o peso por estatura é uma variável, né? É um índice muito bom para a gente avaliar o estado nutricional e verificar se essa criança realmente está desnutrida ou não, tá? Bom, então, a gente tem 2 formulazinhas aqui para calcular, né, esse estado nutricional e classificar a desnutrição segundo a classificação de Waterloo, tá? Como eu falei para vocês, então são esses 2 índices, a estatura por idade e o peso por estatura. Então, a gente tem 2 fórmulas, tá? Então, quando for fazer a classificação de Waterloo, precisa classificar por esses 2 índices, ok? Então, a estatura por idade vai ser igual a estatura observada. O que é a estatura observada, então? É a estatura que a criança tem hoje, tá? Então, a criança chegou lá, criança lactente de 11 meses, pesando 6 quilos e medindo 80 centímetros. Então, a estatura observada é a estatura de hoje, da consulta, que é o que vai estar no exercício, tá? Dividido pela estatura esperada para idade e sexo, tá? Então, da mesma forma que a gente fez no peso por idade, como que a gente vai obter a estatura esperada para a idade e o sexo? A gente vai no gráfico de estatura por idade. Se for menino, a gente vai no gráfico de menino. Se for menina, a gente vai no gráfico de menina, considerando a faixa etária. A gente vai obter essa estatura esperada, então, no gráfico, lá na curva, no gráfico de crescimento, observando a curva
do percentil 50 ou então do score 0, que é a linha da mediana, né? Porque ela mostra pra gente qual seria a estatura que essa criança deveria ter naquela faixa etária, o caminho da saúde, tá? E aí a gente multiplica por 100 o resultado que vai dar dessa divisão e a gente vai ter aí o valor em porcentagem da estatura por idade para essa criança, tá? E o peso por estatura, a gente vai fazer como? Vai ser o peso observado, que é o peso atual, que está lá no exercício, que é o que a criança já tem, tá? Dividido pelo peso esperado para a estatura observada, tá? Então, como a gente está fazendo a avaliação em um gráfico de peso por estatura, a gente vai pegar a idade, a gente vai pegar o peso, né, esperado para a estatura observada e a gente vai subir lá na curva até chegar à linha da mediana e verificar qual seria o peso por estatura adequado, o ideal para aquela criança, e o resultado a gente multiplica por 100, tá? Então, vou mostrar como que é isso na real, tá? Então, ó, essa é a classificação de Waterloo, né? Vocês viram que a de Gomes, a classificação de Gomes traz em níveis, né? Leve, né? Normal, leve, moderada e grave, tá? Waterloo classifica de 4 formas também, como eutrofia, que é o normal, se é uma desnutrição atual ou aguda, se é uma desnutrição crônica, né? Ou então se é uma desnutrição pregressa, tá? É essa forma que o Waterloo classifica, de acordo com as porcentagens. Relacionado com a estatura por idade, então, se a estatura por idade tiver maior do que 95%, está normal. Se a estatura por idade estiver maior do que 95%, né, mas vai depender muito aqui da relação do peso pela estatura, a gente vai acabar classificando aqui como desnutrição atual. Lembrando que a gente não classifica individualmente esses parâmetros. Estão vendo que a classificação ela é conjunta. Então, a gente avaliou a estatura por idade, a gente avalia peso por estatura e observa aqui o que deu de porcentagem, se foi maior, se foi menor, tá? Que 95% ou 90%, para a gente conseguir fazer a classificação. Vamos resolver um exercício que eu acho que fica mais claro, né? Depois para a gente voltar na tabelinha aqui, tá? Então, vamos lá. A gente tem essa questão aqui, que é uma criança de 2 anos e 4 meses, é um menino e pesa 10 quilos e tem 90 centímetros de estatura. Está perguntando qual é o estado nutricional conforme a classificação de Waterloo, tá? Então, aqui está perguntando, fazendo algumas perguntinhas, ó. Qual é a estatura esperada para essa criança? Como que a gente observa a estatura esperada? Olhando no gráfico de estatura por idade, na linha da mediana, né? De acordo com a idade dessa criança, qual seria a estatura que ela deveria ter, ok? Então, qual é o peso esperado para a estatura observada? Então, é uma criança, né? E a gente precisa saber, né, qual é o peso por estatura, qual é o peso esperado para a estatura observada. Então, a gente vai olhar lá no gráfico de peso por estatura, qual deveria ser o peso de acordo com a estatura que ela tem hoje, tá? Isso também olhando lá na linha da mediana. Vamos fazer, então, primeiro aqui para identificar qual é a estatura esperada para a idade, tá? Então, a gente tem o gráfico aqui de comprimento por estatura, né? É o comprimento por estatura? Deixa eu ver. Comprimento por estatura. Ah, não, desculpa, tô doida. É o gráfico de estatura por idade ou comprimento por idade, né? Que eu vi a barrinha aqui, eu tô viajando. Tá? Mas é o gráfico de estatura por idade, então, de meninos aqui, do nascimento até 5 anos de idade. Então, nesse caso aqui, é uma criança de 2 anos e 4 meses e que tem 90 centímetros de estatura, certo? Então, vamos descobrir, né, quantos centímetros essa criança de 2 anos e 4 meses deveria ter, né? Observando pela idade dessa criança, ela tem aqui 2 anos e 4 meses. Quanto que ela deveria ter de estatura ali, né? Vamos ver se foi no lugar certo. Foi, tá? Então, ela tem aqui, ó, no gráfico, na horizontal, então, é a idade, e aqui na vertical é o comprimento em centímetros. Como ela tem 2 anos e 4 meses, eu subi até chegar na linha da mediana, para saber quanto ela deveria ter de estatura, tá?
Então, ó, se a gente for aqui até na linha da mediana, ele deu um pouquinho acima dos 90, tá? Então, quanto que ela deveria ter? É uma criança que deveria ter uma estatura esperada ali de mais ou menos 90,5 centímetros, tá? Considerando aqui o gráfico de estatura por idade, tá bom? Então, a gente sabe que a estatura observada é 90, que foi o que a gente verificou ali na consulta. E nós sabemos agora, olhando aqui no gráfico de estatura por idade, que é um menino que deveria estar ali com 90 centímetros e meio, tá bom? Vamos verificar agora qual é o peso esperado para a altura observada dessa criança, tá? Então, a gente vai fazer isso como? Através do peso por estatura, pelo gráfico de peso por estatura. Sempre o de meninos, né? Então, esse daqui é um gráfico de 2 a 5 anos de idade. A nossa criança tem 2 anos e 4 meses. Então, a gente vai usar esse gráfico aqui de 2 aos 5 anos, correto? Então, a gente vai ter que observar também na linha da mediana. Como que a gente faz isso? A gente vai observar qual seria o peso, né? O peso esperado a partir da estatura observada. Nós sabemos que ele tem 90 centímetros, então vamos aqui na estatura, ó. A estatura está aqui na horizontal e o peso está na vertical. O que que acontece? Algum aluno pode pensar assim, professora, por que que a gente não observa o peso esperado para a idade ao invés da estatura, né, esperada para a idade? Por que que a gente vai observar já direto da estatura observada? Porque, gente, a estatura, ela tá aqui na linha horizontal. Então, a gente sempre sobe daqui, da horizontal. Então, por isso que a gente vai verificar o peso esperado para a estatura observada, tá bom? Então, como é uma criancinha de 2 anos e 4 meses, que tem 90 centímetros, a gente vai subir aqui no 90 até chegar na linha da mediana. Deu aqui, ó, tá? Então, deu bem aqui, nesse lugarzinho aqui. Se a gente for verificar quanto de peso que essa criança deveria estar, 13 quilos, tá? Então, o peso esperado para a estatura observada dessa criança é de 13 quilos e ela pesa 10 quilos atualmente, tá? Então, a gente já identificou qual é a estatura observada para a idade, utilizando o gráfico de estatura por idade, e a gente já identificou o peso esperado para a estatura observada, utilizando o gráfico de peso por estatura, tá? Então, sabemos que a estatura esperada deveria ser de 90,5 centímetros e o peso esperado para a estatura observada deveria ser de 13 quilos. Então, a gente tem que fazer o que agora? Aquelas formulazinhas que a gente viu anteriormente, tá? Então, fazendo a fórmula de estatura por idade, né, a gente sabe que a fórmula é a seguinte: é a estatura observada, que aqui na questão é o que a gente observou, a criança tem 90 centímetros, dividido pela estatura esperada, que é o que a gente identificou no gráfico de estatura por idade, então é 90,5 centímetros. Aí a gente faz essa divisão e depois multiplica por 100. Nós tivemos uma estatura por idade, segundo a classificação de Waterloo aqui para essa questão, de 99,44%, tá? Vamos verificar agora qual foi a porcentagem do peso por estatura, tá? Então, nós sabemos que a fórmula de peso por estatura é o peso observado dividido pelo peso esperado, né? Pelo peso esperado pela estatura observada, tá? Então, qual que foi o nosso peso observado? 10 quilos, que é o que está na questão. Dividido pelo peso esperado a partir da estatura observada, que foi de 13 quilos, nós identificamos isso no gráfico. Dividindo isso e multiplicando por 100, a gente tem um resultado de 76,92%. Tá, professor, e o que que isso mostra agora? Como a gente classifica? Vamos olhar na tabela da classificação de Waterloo, tá? Se a gente olhar aqui na tabela da classificação de Waterloo, aonde que ele foi parar? Aqui, ó. Por quê, professor? Aqui, a criança, então, nesse caso, deveria ser classificada como desnutrição atual, aguda, né, ou wasting, que a gente chama, tá? Por quê? Porque a relação de estatura por idade foi maior que 95%, tá? Então, foi de 99,44%, ou seja, ela tem uma estatura adequada para a idade, ó. Ela é eutrófica. Então, para a estatura, ela é eutrófica. No entanto, quando a gente observa a relação de peso por estatura, foi 76,92. Então, ela está abaixo do percentil 90, tá? Então, como está abaixo do percentil 90,
a classificação seria desnutrição atual, tá? Por quê? A classificação de desnutrição crônica, galera, tanto a estatura por idade quanto o peso por estatura, eles são abaixo dos percentis, tá? Então, para ser desnutrição crônica, tem que ser a estatura por idade menor que 95% e o peso por estatura também tem que ser menor que 90%, tá? Para ser uma desnutrição pregressa, a estatura por idade tem que estar menor de 95%, tá? Mas o peso por estatura, ele tem que ser maior do que 95%, tá? Então, a gente considera como desnutrição pregressa. E para a gente classificar como normal, como eutrófico, tanto a estatura por idade quanto o peso por estatura devem estar maior do que as porcentagens aqui de 95% e 90%, tá bom? Então, nesse caso aqui, como a gente teve uma estatura por idade de 99%, foi maior então que 95%, mas o peso por estatura foi de 76,92%, ou seja, foi menor do que 90%, então a gente classifica ele como desnutrição atual ou wasting, tá bom? Então, é um pouquinho complicado, assim, de entender como a gente vai lá no gráfico, verifica qual seria o peso esperado, né? Mas o cálculo em si é um cálculo simples, tá? E aí vocês têm a tabelinha aqui para fazer essa classificação depois, se está adequado ou não, tá? Vou mostrar para vocês essa imagem aqui, porque aqui no início a gente tinha classificação, então, quando é classificado como eutrofia, quando é classificado com desnutrição atual, crônica ou desnutrição pregressa, tá? Essa imagem aqui é um esqueminha para mostrar para a gente essa classificação também de Waterloo, tá? Então, a gente tem aqui ó, a estatura por idade 95% e o peso por estatura que a gente considera aí 90% de percentil, tá? Então, se a gente tiver uma estatura por idade, né, maior ou normal, que a gente considera aí que 95%, e tivermos um peso por estatura de 90% maior ou normal do que 90%, a gente vai ter eutrofia, tá? Tá vendo? Segue aqui. Então, estatura por idade, se for maior, né, que 95%, e se o peso por estatura for normal ou maior, então a gente tem aqui classificação como normal, como eutrófico, tá? Agora, se nós tivermos a estatura por idade menor, né, que 95%, mas nós tivermos um peso por estatura normal, né, ali acima de 90%, a gente tem essa desnutrição pregressa. Embora peso por estatura esteja normal, a gente tem um problema aqui de estatura por idade, que mostra, então, que essa criança teve desnutrição em algum momento da vida e ela se recuperou nutricionalmente, mas isso refletiu no crescimento em estatura dela, tá? Na estatura por idade. Se for uma criança que tiver estatura por idade, né, aqui, maior que 95%, mas ela tiver peso por estatura menor do que 90%, a gente já classifica como desnutrição aguda ou atual, que foi o exemplo do nosso caso clínico, né? Ela teve uma estatura, beleza, 99%, mas ela teve o peso por estatura ali 76%, então foi menor do que 90%, e a gente classificou como desnutrição aguda ou atual, tá? Se for uma criança que apresentar, então, a estatura por idade menor que 95% e peso por estatura também menor que 90%, aí a gente já classifica como desnutrição crônica. Tanto para wasting quanto para stunting, significa que essa criança está com um déficit, né, presente, a gente identifica que ela tem uma desnutrição atual, aguda, mas também significa que isso já vem acontecendo há muito tempo, que é uma desnutrição também crônica. Embora a gente consiga observar isso agora, significa que ela já vem sofrendo isso já faz muito tempo, tá bom? Então, espero que tenha dado para entender, né, um pouquinho aí de como a gente classifica. E é isso, galera. Um abraço, um beijo, se cuidem, né? Cuidado aí com o coronavírus, viu?